Agora que já temos o projeto salvo no GitHub e também já entendemos um pouco sobre como funciona a interface básica da Unity, podemos começar a manipular alguns objetos 2D e sprites para criar a base de um jogo de plataforma simples. Pronto, voltando aqui para Unity, continuamos com a cena, né, padrão. O que a gente vai fazer? A princípio vamos criar um personagem utilizando os assets 2D padrões do template da Unity para jogos 2D, cujos quais vamos criar aqui a partir da pasta do projeto. Temos a pasta cenas, temos a pasta settings. Vamos aqui então criar uma pasta chamada sprites. Pronto, criando essa pasta chamada sprites aqui, dentro dela eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito, eu vou create 2D sprites. Eu vou criar aqui a princípio um sprite de cápsula. Eu aperto Enter, pronto. Apareceu aqui. Ó, caso você ache que está pequenino visualizar aqui também, ó, você pode trocar pelo modo de colunas e layouts para você verificar aqui os objetos. Que aí você pode ver um pouco melhor aqui o tamanho do objeto. A princípio aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar usando aqui esse painel em formato de colunas para vocês conseguirem visualizar de forma mais fácil. Eu vou ocultar aqui agora o meu avatar, que ele vai ficar um pouco na frente das variáveis, mas depois, quando necessário, eu retorno com ele aqui. Pronto, voltando aqui, temos o sprite da cápsula. Aí nele podemos observar algumas propriedades aqui da imagem. Essa imagem aqui é um arquivo PNG que foi gerado. Ele tem uma atribuição do tipo textura, que ele está atribuído aqui como sprite 2D, e o I, que é para uso na interface. Ele aqui está utilizando o pixels por unidade 256 pixels por unidade. Essa escala de pixels podemos utilizar para redimensionar a imagem de forma a ela ficar contextualizada com a escala da unidade que a Unity está utilizando no momento. Essa escala é utilizada para contextualizar o Unity em relação ao tamanho do arquivo que está sendo utilizado, principalmente na parte de renderização. Quanto maior o número aqui das pixels por unidade, menor a imagem vai aparecer em relação ao componente espacial da Unity aqui. Temos aqui mais alguns outros componentes de configurações mais técnicos que vai deixar a imagem com mais foco, com menos foco, então com mais qualidade gráfica e acurácia dos arquivos. Por enquanto isso não vamos precisar mexer. Aqui agora vamos criar no sprite 2D também, eu vou criar um novo sprite de um quadrado. Então sprites, vamos procurar aqui o Square. Aperto Enter aqui para confirmar o nome. Pronto. Tendo a princípio esses objetos sprites aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou arrastar aqui o objeto cápsula para a cena. Ó, vou dar um zoom aqui. Assim que eu arrastei para aqui para a cena, vocês podem observar, né, que foi adicionado aqui do lado também do hierarchy um novo objeto com o mesmo nome cápsula, que já vai conter algumas propriedades básicas aqui de manipulação, que é o componente transform, cujo qual a partir dele podemos rotacionar, mudar a posição e escalonar o objeto. Dentro dele aqui vai também ter um outro componente chamado Sprite Render, que vai ser responsável por gerenciar as imagens que estamos utilizando nesse objeto. A primeira variável aqui é o Sprite, que é a imagem que está sendo utilizada. Você pode acessar ela clicando nesse ponto, que você vai ter uma lista de arquivos que são compatíveis dentro do seu projeto. Ou então você vai poder também segurar aqui uma imagem que você tenha e arrastar para a caixa de atribuição. Depois disso, vamos ter aqui uma variável cor, cujo qual podemos acessar aqui uma roda de cores RGB. Vamos conseguir acessar aqui uma roda de cor RGB que podemos utilizar para adicionar uma cor em cima da imagem que estamos utilizando de referência. Por exemplo, aqui eu mudei para vermelho, eu posso também mudar aqui para outras cores, seguindo o círculo cromático. Também posso usar o conta-gotas para pegar uma referência de alguma cor que esteja no cenário. A princípio aqui eu vou deixar o personagem meio laranja mesmo. E vamos dar play aqui para verificar como é que está se comportando a câmera. Pronto, assim que a câmera já está começando a renderizar ele, só que você pode ver que ele não tem nenhum tipo de atividade física atribuída a ele, por isso que ele está parado aqui como se fosse um objeto estático. Então, o primeiro que eu tenho que fazer? Vamos atribuir
alguns componentes de física básico a ele para começar a fazer umas manipulações simples. Então, o que a gente clica aqui no objeto, eu vou fazer o seguinte, eu vou renomear primeiro aqui dele de cápsula, vou colocar um nome novo para ele, vai ser player. E agora a gente vai continuar aqui, ó, no Inspector. Tem esse botão aqui embaixo dos componentes do Sprite Render. Vamos ter esse botão aqui, o ADD Componente, no qual vamos buscar os componentes de física 2D e o Rigged Body 2D, que é o elemento de física básico que controla de forma geral que controla tudo que está interagindo de forma física na parte 2D relativa a esse objeto, no qual temos aqui algumas propriedades. O Rigged Body ele vai ter o tipo de corpo, que pode ser dinâmico, kinemático ou estático. O corpo dinâmico ele vai deixar que a gravidade manipule o objeto de forma livre, e enquanto isso o estático vai fazer com que ele seja um objeto travado que não seja afetado por força ativa da gravidade. Ele vai ter aqui também um componente de material, que é um material especial de física que podemos configurar posteriormente. Ele vai ter um tipo de cálculo de física que está ocorrendo dentro dele, que vai ser um cálculo simulado ou um cálculo mais simples. Quando é um cálculo simulado, ele gera uma acurácia de colisões muito mais preciso. Tem uma função aqui que você pode usar também para gerar uma massa automática que vai ser comparada à força da gravidade relativa da Terra. Se marcado, vai gerar uma massa automática ao seu objeto com forças relativas à gravidade da Terra. A princípio aqui o padrão é 1. O linear damping é um tipo de... Temos aqui também algumas outras variáveis que vão controlar o como que o objeto se locomove ao tocar em outro objeto ou parte do cenário. Tem principalmente que a gente vai ter a escala da gravidade e o angular damping, que vai permitir que ele suba colinas ou inclinações que você botar na sua fase. Temos aqui o tipo de colisão que pode ser discreta ou contínua. Se você está com a colisão discreta, é uma colisão que utiliza menos recursos computacionais para processar e pode causar alguns erros de precisão. E pode causar alguns erros de precisão dependendo do caso de como está sendo utilizado. Já o Continuous faz cálculos de colisões de forma que não importa o período de tempo que está sendo executado, ele sempre vai verificar se o objeto realmente está colidindo com alguma coisa, criando um teste de colisão mais acurado. Pronto, aí posteriormente aqui temos os constraints, que vamos utilizar também para travar o nosso objeto e para impedir que ele rotacione. Mais para frente, quando eu configurar o resto da colisão aqui, eu vou mostrar como que isso está funcionando de fato. Temos aqui também os layers overrides, que são camadas de colisões que podemos utilizar como filtros para barrar se um objeto bate ou não com o outro, dependendo de como elas estão organizadas. Agora que entendemos aqui um pouco das variáveis internas do Rigged Body 2D, só o Rigged Body 2D não é o suficiente para a gente ter uma física realmente no objeto. A gente precisa adicionar as delimitações das colisões que ele possui. Então eu vou adicionar aqui também a DD componente, Physics 2D. Eu vou procurar aqui o Capsule Collider 2D, já que eu estou usando uma cápsula como referência para fazer o objeto. Agora se eu der um zoom aqui, depois que eu botei, ele vai mostrar uma linhazinha verde bem no cantinho. Isso significa que ele já adicionou uma colisão aqui, já seguindo a escala da imagem que você botou. Mas aí, se você quiser modificar esse tipo de colisão, você vai fazer o seguinte: você vai vir no Cápsula 2D. Ele tem um botão aqui para editar diretamente colisão na cena, onde vai aparecer esses pontinhos verdes. Você pode puxar aqui, e modificar a margem que está sendo utilizada. Ou então, voltando aqui para
a configuração original, a gente pode modificar também aqui ela referente à posição aqui, ó, do offset X, o Y, e também a escala no X e a escala no Y. Basicamente o Y é a altura da colisão e o X é a largura dela. Vou voltar aqui para o original novo. Pronto, com isso aqui agora vamos dar play para ver o que acontece. Ó, ó, tá vendo? Assim que ligamos o player, o objeto caiu. Então a gente não quer que ele caia para o infinito. Vamos precisar então colocar um chão aqui para barrar a queda dele. Isso vamos fazer utilizando agora o componente do sprite de square, que é o quadrado, e vamos arrastar aqui para a tela. Arrastando aqui para a tela, podemos utilizar as ferramentas de manipulação do objeto para reescalonar também ele aqui no chão. Então a gente puxa aqui para a direita e puxa para a esquerda. Mas do jeito que ele está aqui, do mesmo jeito que do jeito que ele está aqui, ele ainda está sem os componentes de física. Então temos que fazer o mesmo procedimento que fizemos com a cápsula e adicionar nele aqui os componentes de Rigged Body 2D e o componente de Box escolhido 2D. Pronto, com isso aqui, né? Agora ele já está com a física básica. Só que se a gente dá play aqui, olha o que acontece. Ó, tudo ainda está caindo. Isso a gente não quer, a gente quer que o chão fique estático. Então a gente vai vir aqui de novo nele. Vamos selecionar. Vamos procurar aqui onde está o Rigged Body 2D. E vamos trocar o tipo de corpo dele. De dinâmico, vamos colocar como estático. Eu vou dar play aqui. Pronto, agora o chão ele está estático e está segurando a cápsula. Vamos renomear ele aqui no hierarchy para chão também, para a gente saber qual é o objeto certo. Chão. E vou fazer o seguinte, eu vou colocar a cápsula um pouco mais para cima aqui e vou duplicar o chão aqui. Ctrl C, Ctrl V, dupliquei o objeto. Eu vou colocar bem aqui no cantinho entre ele aqui. Eu vou botar mais para baixo aqui. Eu vou criar um degrau aqui, ó. Se eu criar esse degrau e a cápsula estiver aqui em cima, ela vai cair nessa quina. O comportamento dela, do jeito que ela está aqui, ela vai tombar para o lado porque a força da gravidade vai fazer com que o eixo Z dela rotacione. Então, vamos ver, vou mostrar aqui o que acontece. Ó, ao rotacionar, ele vai tombar o objeto e isso aqui não vai ficar legal caso seja um personagem de jogo, né? Que ele caiu assim do nada e ficou tombado de lado, não dá certo. Então vamos voltar aqui também novamente no objeto da cápsula, que agora está nomeado como player. E vamos procurar aqui o componente de física Rigged Body nele, na aba Inspector. E vamos aqui ó, procurar a variável que está aqui embaixo, ó, o Constraints. Às vezes ela aparece aqui fechada, você pode abrir clicando aqui nesse triângulozinho. E vamos selecionar aqui, ó, Freeze Rotation Z. Com isso, essa rotação em Z vai ser eliminada. A gente pode ver, a princípio, que só tem o eixo XY aqui, porque estamos na modo de visualização 2D. Mas como a Unity é uma engine 3D, se desabilitarmos o modo 2D, a gente consegue ver o eixo Z aqui, ó. O eixo Z vai ser esse vetor azul. O Y é o vetor verde e o X é o vetor vermelho. Vamos voltar de novo aqui para a visualização 2D. E vamos dar play para ver o que acontece agora. Ó, tá vendo? Ó, ele só deslocou, mas agora não caiu. Esse é o comportamento inicial que queremos.
Então é isso pela aula de hoje. Continuaremos nas próximas, explorando a física dos objetos e começaremos a entender o funcionamento dos scripts para controlar os movimentos do personagem do jogador e outras funções internas de controle de variáveis aqui na Unity. Até a próxima!